O Correios foi colocado pela primeira vez na sua história na lista oficial do programa de desestatização. Dia 15 de abril de 2021 é o dia em que o governo anunciou que o Correios deixará de ser uma empresa estatal. Será mesmo? Ou tudo isso foi uma cortina de fumaça para tentar apagar um pouco a fome da mídia pela CPI da Covid? Assista o vídeo e entenda mais sobre o assunto. De antemão, eu já quero deixar claro que vamos tentar colocar os pontos de quem é a favor e de quem é contra a privatização dos Correios, baseado nos ideais de alguns parlamentares e também de alguns influencers políticos e economistas. Mas não podemos negar que há um desejo de privatização do Correios por grande parte da população há anos e que é uma tendência mundial e praticada por grande parte dos países de primeiro mundo. Mas no Brasil, o Correios privado seria mais vantajoso ou desvantajoso para a população? É praticamente impossível você saber se o Correios privado será mais lucrativo ou menos lucrativo. Isso porque depende de variáveis ainda não mencionadas, como por exemplo, teremos agências reguladoras igual tivemos nas telecomunicações? A agência reguladora é algo protegido inclusive por alguns liberais, como Adam Smith, que acreditava que o Estado teria que ter um poder fiscalizador. Mas a Anatel hoje é praticamente uma seguradora de monopólio para as empresas que já existem no setor de telecomunicação. Praticamente um cartel. Você não vê novas empresas de telecomunicações entrando no Brasil, como acontece na Europa e nos Estados Unidos. Isso porque você tem um aparelhamento político dentro dessas agências reguladoras, que protegem as empresas existentes para dificultar a entrada de concorrência externa. Ou seja, as agências reguladoras têm como principal função proteger o consumidor, mas o que na realidade acaba acontecendo é a proteção do cartel empresarial. E se for privatizar os Correios, não podemos sair de um monopólio estatal para um monopólio ou um cartel privado. Sobre os Correios, a ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é a empresa mais antiga do Brasil, criada em 1663, ou seja, 358 anos atrás. É uma empresa centenária que tinha muito mais função positiva exatamente quando existia entrega de cartas e telégrafos. Mas o que leva ao pedido de uma empresa centenária para ser privada? O Correios é alvo constante de corrupção em praticamente todas as suas esferas. Foi o principal precursor do mensalão e tem investigação em todos os seus fundos de pensão e aposentadorias, como o Postales, um Instituto de Seguridade Social dos Correios, que gerencia a previdência dos funcionários dos Correios. O Postales foi criado em 1981 para garantir aos empregados alguns benefícios de previdências complementares à Previdência Social e atualmente é o maior fundo de pensão do Brasil, com cerca de 200 mil participantes. Porém, desde 2013, tem sido alvo de investigações. De acordo com a APF, os desvios geraram um déficit de aproximadamente 6 bilhões de reais. Para tapar este rombo, funcionários aposentados tiveram seus benefícios descontados em até 25%. Mas também, o Correios tem um poder e uma influência política muito grande. O governo se utiliza dos Correios, assim como em outras empresas estatais, para distribuir cargos e apoios políticos, a fim de perpetuação de poder político. E estes sejam talvez os principais pontos de apoio para quem deseja a privatização dos Correios. Ou seja, acabar com a iminente e desenfreada corrupção e retirar poder político na mão de governantes a fim de diminuir o emparelhamento estatal. Por outro lado, deputados, funcionários, servidores públicos e boa parte da população defendem os Correios, não apenas por ser uma empresa centenária, mas porque ela prestaria um serviço a comunidades e interiores que não teriam condições de dar lucro para empresas privadas. Não existe bem ao certo uma estatística de quantas cidades perderiam o serviço de entrega, ou se isso realmente aconteceria. O fato é que atualmente o Correios está em todas as cidades do Brasil, mas muitas vezes não entrega em áreas de risco. É constante as reclamações na internet de pessoas descontentes que o Correios atrasa ou não entrega sua mercadoria pelo local que ela mora. Recentemente tivemos um debate entre o deputado petista Leonardo Monteiro, de Minas Gerais, e o deputado Democratas de São Paulo, Kim Kataguiri, onde os mesmos trocaram ideias de pontos favoráveis e desfavoráveis à privatização dos Correios. Óbvio que os dois discutiram baseados em suas ideologias políticas, e partidárias também. Não vamos negar aqui que o Kim é privatizador nato e o PT é o partido morto do estadismo. De acordo com o deputado petista, muitas regiões ficariam sem entrega. O mesmo diz que veio do interior de Minas,
E que no local, por exemplo, os Correios exercem uma função muitas vezes de agências bancárias. Ou seja, as pessoas sacam seus salários e efetuam depósitos nas próprias agências dos Correios. O que não entendo é que já temos 2 bancos estatais. Por que não existe nenhuma agência desses nessas cidades dos interiores? Por que o Correios precisa abrir funções novas para seus servidores? Se for uma manobra de aprimoramento de custo, posso até concordar, mas não acredito que seja isso. Ao certo é que não existe dúvidas que existem cidades com melhores pontos logísticos do que outras, isso é fato. O criador do canal Ideias Radicais, Rafael Lima, expôs em um vídeo seu que uma população inteira não seria obrigada a bancar prejuízos de uma estatal, para que ela exercesse função nos interiores. Ou seja, quem mora no interior teria que bancar suas desvantagens, assim como se favorece de suas vantagens. O mesmo analisa o exemplo da carne bovina e de alimentos oriundos da agricultura, onde é mais barato nos interiores, próximos dos centros plantios, do que nas capitais, que possuem uma logística de chegada e refrigeração dos alimentos, por exemplo. Dessa forma, quem mora no interior não é obrigado a subsidiar a carne de quem mora na capital, para que ela fique mais barata. Eu, por exemplo, moro numa cidade com boa logística, seja para entrega de mercadorias, como para alimentação também. Então, não tenho grandes problemas de atrasos de mercadorias, seja dos Correios ou das empresas privadas. Eu vou ser bem sincero aqui, não posso reclamar dos Correios daqui e também não posso reclamar das transportadoras. Mas, normalmente, as entregas das transportadoras privadas estão sendo mais rápidas, principalmente neste momento, neste último ano, na verdade, de pandemia. Recentemente eu mobilei aqui meu apartamento, me mudei para cá em outubro de 2020, então eu sou um consumista nato, comprei muita coisa pela internet, muita coisa mesmo, e percebi que as transportadoras possuem maior agilidade na entrega das minhas mercadorias, e com preços compatíveis com Correios. Mas como eu disse, é um exemplo meu de quem mora na área urbana. Mesmo sendo interior, minha cidade possui ligação fácil com rodovia e tem uma logística muito boa. Outro ponto que deputados privatizadores destacam é que o Correios possui um déficit e dá prejuízos, além das constantes greves dos servidores. Foram 10 paralisações nos últimos 11 anos. Mas de fato, o Correios chegou a dar 4 anos consecutivos de prejuízos na última década. Mas na maioria dos anos, o mesmo dá lucro. Mas este lucro pode ser muito bem mascarado pelo fato do Correios ter imunidade tributária. Você não sabia disso? Isso aí mesmo, o Correios não paga imposto, apenas os encargos sociais, ou seja, os impostos às suas folhas salariais. Mas não paga imposto sobre lucro, não paga imposto de ICMS ou de qualquer outro de imposto que você conheça. Ou seja, será que temos mesmo lucro no Correios? Ou isso é apenas um pequeno retorno do subsídio dado pelo governo? Sim, pequeno. Mesmo tendo cerca de 200 milhões de lucro no ano de 2019, por exemplo, isso representa apenas 1% do faturamento da empresa. Ou seja, se uma empresa privada estivesse faturando 20 bilhões por ano, quanto ela retornaria de imposto para o Estado? Se pegarmos a média das empresas gigantes com esse tamanho de faturamento, uma conta bem básica aqui, tá? Uma empresa deste porte pagaria pelo menos 34%, ou seja, e o resultado é 6,8 bilhões em impostos. Por cima, poderia variar um pouco mais ou um pouco menos, vamos arredondar aí, 6 bilhões. O Correios nunca chegou nem perto de ter esse lucro. Então, de certa forma, teríamos um retorno maior financeiramente com empresas privadas. E pessoal, pode parecer que eu esteja aqui defendendo a privatização, mas não é nesse o ponto que eu quero chegar. Por outro lado, como ficaria uma população não atendida por serviços de entregas? Podemos vender o Correios, um dos maiores ativos da União, a qualquer custo. Vender apenas para uma empresa como a Magazine Luiza, que foi uma das primeiras a se mostrar interessada na compra, assim como a Amazon, não seria manter o mesmo monopólio utilizado atualmente pelo Correios? Essas empresas teriam subsídios? Como ficariam os funcionários e servidores públicos dos Correios? Olha, o Correios possui atualmente quase 100 mil funcionários. Uma privatização dessa proporção não pode ser feita nas coxas. E o governo já deu algumas dicas de como pretende fazer isso. O modelo de privatização exige manter a manutenção do serviço de cartas e correspondências, algo essencial e constitucional, mas é um setor que tem tido queda ano após ano com a entrada e viabilização de tecnologia entre a população. Só em 2020, por exemplo, as correspondências tiveram uma queda de receita de 28%.
O setor de encomendas, que seria o privatizado, teve uma demanda 12% maior em 2020 comparado com 2019. A questão é que o setor todo cresceu 15%, ou seja, o Correios ficou 3% abaixo do mercado em crescimento. Segundo o governo, em 2020 foram investidos 300 milhões no programa de parcerias de investimentos e que a necessidade de investimento para 2021 seria de 1,7 bilhão de reais, algo que poderia chegar a 2,6 bilhões anuais já em 2025. De acordo com o levantamento feito pelo programa, o Correios possui uma fatia de mercado de 43%. Uma queda, se considerado o fato de que o mesmo possui cerca de 48% do mercado em 2017. Possuía, na verdade, né? O governo anunciou que a previsão do leilão dos Correios já deve ser para o próximo ano de 2022. E ainda soltou uma nota, onde disse que, entre aspas, a União deve concentrar todos os esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais. Não sabe o que é consecução? Nem eu, por isso que eu pesquisei aqui. Consecução é o ato ou efeito de conseguir, conquista ou obtenção. Enfim, se sabe pouco por enquanto de como será o desdobramento da novela dos Correios. O certo é que tá lá, entrou na lista. Se vai ser privatizado mesmo, aí já são outros 500. Incrível lançarem uma notícia forte dessas, né? Bem na semana que foi aberta a CPI da Covid. Parece até uma cortina de fumaça. Não, né? O governo não iria fazer isso, imagina. Coisa de conspirador. Sempre assim. Quando uma bomba cai no Planalto, como foi o caso da CPI, do auge do Cajuru, o governo sempre tenta colocar uma notícia tampa-buraco ali, para desviar um pouquinho a atenção. Para mim, este foi o real motivo de ter soltado uma nota essa semana de que o Correios estaria entrando na lista de privatizações. Mas, sinceramente, eu tenho fortes dúvidas de que isso realmente irá acontecer. Como falei, o Correios é uma ótima forma de perpetuação de poder. As pesquisas indicam um forte crescimento do ex-presidente Lula em 2022. Será que o governo realmente irá abrir mão de um poder político tão forte como o Correios? E você, é a favor ou contra a privatização dos Correios? Todas as ideias são bem-vindas e devem ser discutidas e debatidas. Nada pode ser feito às pressas ou de qualquer jeito. Estamos falando de 100 mil pessoas que dependem da empresa, para sustento de suas famílias principalmente. Elas merecem um mínimo de respeito de nossos governantes, para que os mesmos saibam protegê-las, seja privatizando ou mantendo a estatal. De qualquer forma, o Correios precisa urgentemente ser melhorado estruturalmente. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreva no canal para fortalecer a nossa comunidade. Se não aprovou, deixa aqui nos comentários para que a gente possa estar melhorando futuramente. Um forte abraço para todos e até o próximo capítulo da nossa trama. Valeu!